Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de darmos prosseguimento, peço a vocês que deixem um like, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, que vai lá no sininho das notificações, ativá-las para receber o conteúdo do canal sempre que ele for postado na plataforma. Hoje, nesse vídeo extra, estaremos matando a saudade do massacre de Clarissa. Muitos me pedem pelo e-mail para eu repostar. E aí nós matamos a saudade e relembramos a narração da Angel, que era bem diferente. Bem, pegue a pipoca, o refrigerante e vamos rever o massacre de Clarissa. Espero que gostem. Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Hoje vamos fazer diferente. Não contarei os meus contos de costume, e sim vou contar um relato que me foi enviado por um senhor do Paraná, que ele jura que aconteceu com ele, jura que é fato real. Porém, seu nome foi mudado na história para ele continuar no anonimato. Antes de contar o relato, você que não é meu inscrito, se inscreve aí no canal. Mete aquele like com força para fortalecer e compartilhe com os amigos. Agora, se não gostar, compartilhe com os inimigos mesmo. E vamos ao relato? Olá, me chamo Donizete, tenho 55 anos e moro em Curitiba, Paraná. O que vou relatar a vocês aconteceu comigo há 35 anos atrás. Na época, eu era um rapaz de 20 anos, forte e trabalhador, como a maioria naquela época. E vou lhes dizer, até que eu era bonitão, hein? O ano era 1985, tempo das discotecas, lanchonete com os amigos e até mesmo os bailinhos de garagem eu não perdia não. Porém, o que marcaria minha vida para sempre estava por vir. Nos meados de agosto, meu pai recebeu uma carta avisando que minha vozinha Margarida estava muito enferma e pediu que a família fosse passar um tempo com ela, pois ela não queria ir embora dessa vida sem passar um tempo com os seus. Meu pai nos comunicou durante o jantar daquela mesma noite que íamos viajar. A avó Margarida morava em uma fazenda bem afastada, lá para as redondezas de uma cidadezinha chamada Rio Claro. Para chegarmos lá, viajamos por horas. Quando saímos da rodovia, ainda andamos por mais de hora. Por estrada de chão, pedregulhos. Pelo menos a paisagem era muito bonita. Dava para ver pastagem com gado, ovelhas, florestas, barrocas, um mundaréu de água e mais barrocas. Enfim, depois de muitas andanças, chegamos ao nosso destino. A casinha da avó Margarida era muito simples, mas também era muito aconchegante e tinha tudo o que precisávamos. Era uma casa de madeira bem grande e também era bem quentinha devido a um fogão a lenha que estava sempre aceso ali. Além da minha avó e do meu avôzinho, morava lá também o tio Bernardo e sua esposa, a tia Dita. E ao lado tinha outra casinha um pouco menor, onde morava o tio Adriano e seu filho Adrian, meu primo, 7 anos mais velhos que eu, mas nós nos demos bem desde o primeiro contato. O tio Adriano era viúvo. Chegamos lá numa quinta-feira para ir embora na segunda. Tudo estava correndo bem,
Levantávamos cedo, tomávamos café, ia ajudar na lida, tudo na normalidade. À noite, o vô Venâncio, já um senhor para mais de 90 anos, contava suas histórias de assombração, almas penadas e lobisomens. Eu ficava encantado. Contudo, não acreditava em nada daquilo. Depois, Adrian, eu e alguns peões da fazenda terminávamos a noite cantando, tocando viola e tomando uma pinguinha das boas e sem deixar de lado o nosso carteado. Isso era de lei. No sábado, após jantarmos e ouvirmos as histórias do vô Venâncio, Adrian me convidou para ir em um bailão que ia ter em uma fazenda a uns 7 quilômetros dali. O vô falou para a gente não ir, pois estava havendo muitos ataques de animais por aquelas bandas. O tio Bernardo disse: acho que deve ter onça por esses matos. O vô Venâncio respondeu: onça nada, seu besta, é ataque de lobisomens. Meu pai riu e disse: se quiser mesmo ir, filho, pega meu carro. Excitei um pouco. Foi quando o Adrien, zoeiro como sempre, né, veio mongando com a minha cara. Ah, Doni, vamos, né? Você ficou com medinho? Meu pai, bronco que era, lhe cortou com um olhar e o respondeu: é claro que Doni vai. Eu não criei filho para ser frutinha, não. Saímos então para o baile. Já era umas 9 da noite. Mesmo com a luz da lua cheia, aquele matagal era assustador, mesmo de dentro da Brasília branca do meu pai. Na hora que chegamos no baile, Adrian me apresentou para seus amigos. Logo me enturmei e lá fomos nós beber, dançar, conversar, se divertir. De repente aconteceu algo estranho para aquela época. Já eram umas 11 horas da noite e chegou uma moça desacompanhada no baile. Naquele tempo, isso não era visto com bons olhos, pois a comunidade era muito machista. A moça era realmente linda, a mais linda que eu já vira em toda a minha curta existência. Ela tinha mais ou menos 1,70 m de altura, cabelos louros esvoaçantes que iam até abaixo da cintura, lindos olhos cor-de-mel, um perfume inebriante que a todos instigava. Era muito sedutora, usando um vestido vermelho colado em teu corpo. E que corpo! O vestido tinha um generoso decote que valorizava aquele belo par de seios grandes e firmes. A pele era alva, cinturinha de pilão, bumbum redondinho, grande, firme e pernas torneadas. Andava suavemente em cima de um salto alto da mesma cor do vestido, esbanjando sensualidade. Muito jovem até. Parecia ter no máximo 18 anos. Fui até ela e perguntei-lhe seu nome. Ela respondeu docemente: me chamo Clarissa. Fiquei inebriado com o perfume dela. Parecia algo surreal. Enquanto conversávamos, Adrian veio até nós discretamente, me chamou de canto e disse no meu ouvido: ô Doni, fica esperto. Tem uns cabras ali no canto te marcando. Ouvi eles falando que mulher que anda sozinha à noite, ainda mais com essa roupa de pombagíria, está querendo é macho.
se oferecendo como uma qualquer. E tem que aprender que com homem não se brinca. Disfarçadamente olhei e vi. Eram 5 caras, bem mais velhos que eu, todos em uma faixa de 45 a 50 anos. Estavam me encarando com um olhar de ódio mesmo. Adrian ainda me disse que ouviu um deles falar que não era um frangote, que além de ter vindo de fora da cidade e que nem tinha virado homem ainda, e se notava que fedia leite, que ia ficar com a prenda mais linda do baile. Eu dei de ombros e continuei conversando e dançando com Clarissa. Confesso que eu estava me sentindo. Eu percebi que as mulheres a olhavam com inveja e desdém, e os homens com desejo no olhar. E era eu, o frangote, que aqueles palhaços estavam desdenhando que estava com ela. Então, não estava nem aí para o resto. Adrian logo voltou e me disse: Doni, se vai ficar com a garota, tudo bem, mas vamos sair daqui, pois acabei de descobrir que um dos caras que quer a moça é dono da fazenda. O nome dele é Leôncio. E eu ouvi ele dizendo que ele e seus capangas vão ficar e fazer o que quiserem com a garota. E quem se atrever a se meter, morre também. Clarissa, estranhamente, havia ouvido a conversa e disse: não quero pôr a vida de vocês em risco, não. Não precisam ficar comigo. Podem ir embora se quiserem. E logo eu lhe respondi, pois eu tinha que me mostrar cavalheiro e proteger aquela linda moça. Não, jamais te deixaria aqui sozinha, nas mãos desses monstros. Saímos então os 3 discretamente. Foi quando uma amiga de Adrian, sei amiga, lhe ofereceu uma carona de moto e ele me olhou com uma cara de cachorro pidão. Eu lhe disse: vai tranquilo, estamos a menos de 10 metros do carro. Então nos despedimos e Adrian foi com a sua amiga de moto. Quando eu e Clarissa estávamos prestes a entrar no carro, senti uma forte pancada na cabeça. Quando acordei, senti que estava sendo arrancado com muita brutalidade do porta-malas de uma Ford 4x4 Williams. Naquela época, somente os maiores fazendeiros e magnatas a possuíam. Fora o maldito que me arrastava, haviam outros 4. Eram os mesmos filhos de égua que estavam me marcando dentro do baile. Olhei ao lado e vi. Estávamos às margens de um imenso rio. Ele me jogou ali, amarrado no chão. Foi quando vi o maldito Leôncio arrastando Clarissa pelos cabelos. Ele a obrigou a beber quase uma garrafa inteira de uísque sozinho. Enquanto os outros 4, covardes, armados com facões, riam sem parar enquanto bebiam e achava lindo. Ficavam apreciando aquela cena. Leôncio, o desgraçado, armado com uma cartucheira, rasgou o vestido de Clarissa, deixando-a apenas com as roupas íntimas. E olhando para mim, aquele demônio disse: eu e meus homens vamos fazer tudo o que der vontade com a garotinha aqui. E você vai assistir tudo.
E acho que vamos fazer o mesmo com você. Já que você nem virou homem ainda, nós vamos fazer você virar mulherzinha, seu franguinho. E depois vamos destrinchar vocês dois como porcos. Eu já estava me sentindo um lixo, imobilizado ali. Estava muito temeroso. Preferia morrer 1000 vezes do que assistir às atrocidades que fariam com Clarissa. Leôncio apontou a arma para Clarissa, que estava seminua, e disse em voz alta: "Dance pra nós, se não leva chumbo." Sem ter opção, ela começou a dançar para aqueles asquerosos. A luz da lua cheia, refletida nas águas do lago, iluminava lindamente o corpo daquela deusa de cabelos dourados. E o mais estranho é que ela não parecia estar com nenhum resquício de medo. E eu ali, amarrado e horrorizado. Ela movia teu corpo de modo tão sensual que eu mesmo, na situação que me encontrava, naquele momento, me esqueci do medo. Eu não conseguia desviar o meu olhar dos movimentos daquele corpo escultural. Aqueles malditos também não. Pareciam cachorros famintos olhando para um pedaço de carne. Clarissa observava a todos enquanto dançava, com aqueles olhos lindos e enigmáticos. Logo Leôncio, que não segurava mais a excitação, gritou: "É hora da diversão! Essa noite será mesmo inesquecível." Foi quando aquele cheiro inebriante que exalava de Clarissa ficou muito intenso. Aqueles lindos olhos cor de mel ficaram amarelos, reluzentes como fogo. Seus cabelos dourados foram se ramificando por todo o corpo, que já não era mais um belo corpo de mulher, se tornara algo estranho, diferente. Ouvia-se ossos quebrando, a face crescendo, pelos dourados, caninos crescendo onde outrora era sua boca, que foi tornando-se passo a passo em um focinho alongado. Seus braços, seus lindos braços se tornaram patas dianteiras, estranhamente pequenas para o seu corpo. Suas pernas mutaram-se para patas traseiras, iguais àquelas de lobo. Aí ela assumiu uma forma humanoide, de uns 2 metros de altura, sem exagero. Também fazia ruídos muito altos, como uivos cheios de dor. Leôncio logo mirou a cartucheira em direção à cabeça da criatura, que já não tinha mais nenhum traço de humanidade. Quando ele puxou o gatilho, ela saltou para cima dele, seguindo a fumaça da bala, e arrancou-lhe a mão com apenas uma dentada. Olhando para o braço cotoco, Leôncio gritava: "Vou te matar, fera maldita!" Mal ele acabou de gritar, suas garras afiadas como navalha, a fera lhe cortou os 2 pés. Tudo isso em fração de segundos. Os 4 capangas saíram correndo desesperadamente e me deixaram lá, indefeso, todo amarrado, jogado no chão. Olha,
Eu só não caguei porque não tinha merda pronta. A criatura saltou por cima de mim, me ignorando, e foi atrás daqueles malditos. Um deles era um careca muito forte. A fera lhe arrancou a cabeça com muita facilidade e junto com a cabeça saíram os ossos da coluna. Fechei os olhos com pavor do que vi. Mas a minha curiosidade era maior que qualquer medo. Abri meus olhos lentamente e a vi arrancar o coração do segundo capanga e comer com ele assistindo, enquanto morria lentamente. O terceiro tentou enfrentar a fera. Ela lhe rasgou a barriga, tirou suas entranhas, como se esviscerasse um peixe. O quarto já tinha tomado distância, né? Perna pra que te quero. Corria feito louco. Ela o alcançou com muita facilidade e o trouxe de volta arrastando pelos cabelos. Esse último era um ruivo sardento, cheio de bancar um machão, mas chorou igual criança quando viu a face da morte. A fera arrastou ele até onde Leôncio estava caído. Olhou para ele cruelmente. Começou a uivar, rosnar e latir, e babava de ódio. E sem parar os rosnados, comeu as entranhas do cara ruivo e a vomitou, tanto as dele como a dos outros capanga. Vomitou tudo aqueles pedaços de carne, órgãos e sangue em cima de Leôncio, que chorava. Pedia pela misericórdia divina. A esse ponto ele já estava todo cagado de medo. Nem parecia o coronel cheio de marra, valentão de horas atrás. Eu, naquele momento, mesmo com muito medo, vi que a criatura, apesar de cruel, era muito bela. Mesmo amarrado, consegui me arrastar e se esconder dentro de uma moita. E de onde eu estava, via que a fera era uma bela lupina dourada. De repente, ela veio andando na minha direção. Comecei a rezar e ela farejando perto de mim. Rezei tudo quanto é reza que eu tinha aprendido, na vida e em outras. Mas ela se abaixou e com um focinho pegou um pedaço do seu vestido rasgado que estava bem do lado da onde eu estava escondido. Sacudiu. Foi quando caiu um pedaço de papel daquele pedaço de tecido. A fera o pegou com o focinho e jogou em cima de Leôncio. Com a mão que sobrou, ele pegou e quando olhou, entendeu tudo. Era uma foto antiga de uma moça de uns 15 anos, tão linda, e seu olhar, seus olhos faziam lembrar os olhos de Clarissa. Eram os mesmos olhos de Clarissa. Ele começou a se lembrar de 19 anos atrás, quando a família dele contratou uma linda moça como empregada doméstica. O nome dessa moça era Helena. Em um domingo, os pais de Leôncio saíram de viagem e deixaram a jovem Helena para cuidar da casa. O infeliz, que desde a sua adolescência e primeira infância mal estava criando penugem, vamos dizer assim, já chegou bêbado, junto com esses mesmos capangas que andam com ele desde Deus sabe quando.
sempre andaram juntos. E estupraram a moça até se cansarem. Julgando que ela tinha morrido, a jogaram de uma ribanceira no meio da mata. Mas o que aquele desgraçado sequer imaginava é que aquela jovenzinha, apesar de muito machucada e muito perto da morte, foi socorrida por uma velha cigana e sobreviveu. Mas logo descobriu que estava grávida. A cigana cogitou um aborto, mas ela não quis tirar o bebê. Disse que jamais mataria um inocente. Ela não era como os monstros que tinham feito aquilo com ela. 9 meses depois, nasceu o bebê. Clarissa foi o nome que sua mãe lhe deu. Clarissa ainda era recém-nascida quando sua mãe ativou o gene lupino. A mãe dela descobriu que, na verdade, tinha um gene adormecido no seu DNA. E com 16 anos, 17, 16, ela teve a primeira transformação. Só que, por instinto, ela foi à fazenda do Leôncio e o atacou. E como ela era muito inexperiente e só estava agindo por instinto animal, não sabia como atacar, não tinha destreza nenhuma. Então ele atirou nela com a cartucheira, julgando ser uma fera do mato. Helena chegou se esvaindo em sangue na casa da velha cigana que a acolheu e deitou na cama e morreu ao lado do seu bebê. A velha cigana criou Clarissa como neta e lhe ensinou todos os rituais de proteção e todas as magias ciganas que ela sabia. Clarissa foi além. Aprendeu a se comunicar e receber proteção de várias entidades ciganas. Aos 16 anos, como sua mãe, Clarissa ativou o gene lupino. E, para surpresa da cigana, que já tinha vivido muito e conhecia muitos tipos de lobisomens, canis, lobisomem de pacto, de sina, ela nunca imaginou que pudesse existir lobisomens dourados. E Clarissa se tornou um lobo dourado, ou seja, uma loba dourada. Para surpresa da cigana, que nunca tinha visto algo daquele tipo, vamos dizer assim. Para não acontecer o mesmo que aconteceu com a mãe de Clarissa, a cigana treinou Clarissa para ficar ágil e cada vez mais forte, até estar pronta para executar sua vingança. Leôncio chorava, pedia perdão e implorava pela vida. Mas a fera era implacável. Arrancou seus órgãos genital e jogou no rio. Ela começou a vir em minha direção, mas não me atacou. Voltou para sua forma humana e me soltou das cordas. Gentilmente dei-lhe minha camisa para que ela cobrisse a sua nudez. Seguimos até a Brasília do meu pai, que estava atrás da caminhonete de Leôncio. Os malditos planejavam afundar ela no lago assim que nos matassem, para não deixar rastro. Entrei no carro, mas Clarissa virou uma loba e sumiu mata dentro. Eu fui para a casa de minha avó e não contei o acontecido nem mesmo para o Adri. Todos os moradores daquela região atribuíram aquele massacre a um ataque de onça ou qualquer outro animal selvagem. Leôncio, o maldito, sobreviveu.
Durante 3 anos, viveu numa cadeira de rodas, sem os pés, cotoco e eunuco. Falava a verdade, mas todos o julgavam louco. Não suportando tanto sofrimento, deu fim à própria vida, cortando com a única mão que lhe sobrou a própria garganta, com um canivete de cortar fumo. Eu e minha família voltamos para Curitiba, onde moramos até hoje. Hoje sou um homem casado, tenho um casal de filho e 4 netos. Nunca mais eu quis saber de voltar lá para aquelas bandas, não. E a Clarissa? Ai, a Clarissa, a mais bela mulher que conheci toda a minha vida. Ah, ela está comigo, é a mãe dos meus filhos e a avó dos meus netos. Obrigada por contar minha história. Boa noite. E aí, gostaram de matar a saudade? E à noite teremos mais vídeos inéditos. Espero vocês lá, hein? Fui!